Essa é a parte 2 do vídeo. E aí a gente está na carta de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O escritor de Hebreus já inicia a carta falando da expiação, da purificação dos pecados, né? Foi feito na cruz, no primeiro mês, dia 14, é a primeira festa, mas só que aqui é um assunto que é mais complexo, eu quero, mas não dá para falar agora, né? O porquê que é considerado a expiação dos pecados realizado na festa. O porquê que é considerado? A festa da expiação é a sexta, a Páscoa é a primeira. Então por que tem a ver, por que teria que ter o dia da expiação, já que no dia da Páscoa profetizava a morte de Cristo? Por que tem que ter o dia da expiação? Para quem segue o canal aí não é difícil de compreender isso, mas tem explicações que eu nunca falei nos vídeos. Mas aqui o escritor de Hebreus parece que ele já finalizou as coisas, que ele já enxergou o dia da expiação já no dia 14 do mês 1, já enxergou a sexta festa na primeira, mas no capítulo 9 ele explica o porquê. Então o assunto que predomina aqui é a questão do sumo sacerdócio, as coisas da antiga aliança, explicando para o povo coisas que eles já receberam, mas estavam deixando de lado. É um tema recorrente aqui em Hebreus 6, eu já falei disso. Eu vou deixar também o link desse estudinho na descrição. É um combate contra o calvinismo, mas eu já aproveito para explicar as coisas das festas. Aí o tema recorrente aqui é casa de Deus, sabe? É sumo sacerdócio, é as coisas que o escritor de Hebreus chama de princípios elementares da palavra de Deus. Princípios elementares da palavra de Deus que você está vendo em Hebreus 6 não é coisas da nova aliança, não é imposição de mãos, batismos, a fé, sabe? Pregação de arrependimento, de obras mortas. E isso seria princípios elementares, que é coisas que vocês aprendem no comecinho da fé, e agora você tem que partir para coisas mais profundas. Não é isso. Princípios elementares, no contexto de Hebreus, são as coisas que ele estava explicando nos primeiros capítulos. O que é perfeito, que ele manda a gente prosseguir, é justamente aquilo que ele fala que o povo estava deixando de mão. Estava se esquecendo. Por isso que tinha que ter outra vez quem ensinasse para eles essas coisas. Princípios elementares da palavra de Cristo, de Deus. O que é perfeito é justamente o que a igreja vai pregar até a vinda de Cristo, que é a imposição de mãos, da onde vem os dons, que é chamado de poderes do mundo vindouro, fé, batismo, juízo vindouro, tudo isso é perfeito, certo? Então, o escritor de Hebreus fala em Hebreus 8, a festa que predomina aqui em Hebreus é o dia da expiação. Isso não tem como não ver. Quando chega em Hebreus 9, então ele vai entrar em detalhes desse dia. Ele não vai falar festa, a palavra festa não vai aparecer em Hebreus. Você pode digitar, não vai aparecer. Nem a palavra circuncisão ou coisa do tipo. Mas ele está falando na carta toda das festas. Principalmente, né, a festa que predomina, que é o dia da expiação. E você vai ver o porquê que ele destaca essa festa. Então, quando chega em Hebreus 8, ele acha necessário mostrar aqui nessa parte, já que ele vai aprofundar muito mais o ensino a partir de agora. Não quer dizer que não era profundo no capítulo 7, muito profundo. Ele chega até a chamar a lei da primeira aliança de uma lei que não era perfeita. Por isso que essa carta é muito zombada por alguns judeus messiânicos, e muito mal interpretada de boa vontade, porque como um escritor do Novo Testamento vai estar chamando a lei da primeira aliança de uma lei que não é perfeita. Aí eles inventam um monte de coisas para eles mesmos ficarem contentes com o que estão lendo, mas não bate com o ensino geral do escritor de Hebreus. Então o escritor de Hebreus acha necessário
falar qual é o assunto mais importante que ele está falando até agora, porque ele estava falando muita coisa. Embora todas elas estivessem relacionadas com a festa da expiação, ele quis destacar. Verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então olha só como eram coisas recorrentes na época, onde as pessoas olhavam para o templo e falavam que era a casa de Deus, por motivo de consciência, né, achando que estavam pecando, se não praticasse as festas que estavam ordenadas no livro da lei, que Deus falava nos profetas, e não tinha um Novo Testamento formado. Eles estavam indo receber expiação pelos pecados por um sumo sacerdote terrestre, né, circuncidado por mãos de homens, com sangue de animais, e não estavam atentando para aquele que estava à destra de Deus, o qual eles haviam crido. Então, por isso que o escritor de Hebreus fala isso. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Aí ele vai falando muitas coisas do tabernáculo, vai falar que era figura, né, que era sombra. No verso 5 ele vai falar de sombras. No verso 10 ele vai tornar, no verso 10 não, no capítulo 10, ele vai voltar a falar de sombras. E aqui nesse meio, né, no desenrolar desse ensino dele, ele vai destacar aquele texto que eu li para vocês no início do vídeo. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Até aqui ele citou o texto que estava na antiga aliança. Aliás, eu nunca vi, pode ser que até tenha, né? São várias cartas, eu não lembro de tudo, mas eu não me lembro de um apóstolo citando tantos versos seguidos de um profeta, como ele está fazendo aqui. Não me lembro. E ainda ele vai repetir esse texto, no capítulo 10, se eu não me engano. Aí ele vai interpretar, no verso 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Pode ver que ele não fala que desapareceu ainda, porque na época ainda havia templo. Ele fala no capítulo 8, acabou de falar, eu não li, mas ele fala. Tendo sacerdotes aí que oferecem as coisas como sombra, aí ele vai explicando, né? Então, ainda estava prestes a desaparecer. Então, precisava de um tempo de transição das alianças que Deus, sabendo disso, já distribuiu tudo para os apóstolos, eles estavam pregando. Tem até textos difíceis de se compreender nas cartas de Paulo, porque ele está escrevendo num tempo de transição e ele tem em conta essas coisas. Então, as pessoas esquecem do contexto no qual foi construído as cartas de Paulo, todo o Novo Testamento, e não consegue interpretar alguns textos ou interpreta de maneira errada. Aí, irmãos, ele vai falar aqui da Arca da Aliança e de mais coisas, vai aprofundar muito o ensino aqui em Hebreus 8, mas em Hebreus 9 ele vai continuar falando do dia da expiação. Aí eu vou pôr no capítulo 10, para vocês verem que ele não teve como não lembrar desse texto de Jeremias 31. E ainda fez questão de citar ele 2 vezes,
Em Hebreus 8 tem o texto de Jeremias 31, verso 31, e citou vários versos. Em Hebreus 10 vai aparecer de novo, então você tem que tomar muita atenção desse caminho até esse caminho, sabe? De Hebreus 8 até Hebreus 10. Verso 10. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Porque Deus fala que era estatuto perpétuo, né? Perpétuo até, a palavra perpétuo, que é para sempre, né? Tem que tomar cuidado com ela, porque a palavra perpétuo é usado lá na lei, né? na Torá, estatuto perpétuo, mas Deus tem em vista o perpétuo na questão de sombra e o perpétuo na questão da realidade. O perpétuo, né, que é para sempre, na questão de sombra é enquanto dura a primeira aliança, eles não podem parar. Mas quando vem a nova, aí vem o efeito, o que é verdadeiramente perpétuo e o efeito, né, real das coisas, porque eram sombras. Verso 2, de outra sorte, não teria cessado de... vai ser uma pergunta aqui, né? De outra sorte, não teria cessado de se oferecer por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faze-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, aí ele vai citar um salmo, não sei se é o 40 ou 46, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso é um salmo incrível que tem relação com um monte de textos que o escritor de Hebreus está colocando aqui na carta, né? Vários textos. Verso 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, aí ele frisa coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, é a conclusão dele, né? Tira a primeira aliança e estabelece a nova. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Aí ele vai explicando, né? Eu vou resumir aqui, que eu acho que vou ter que ir para a terceira parte do vídeo, não era essa a minha intenção. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ser dito, vai citar de novo aquele texto, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escrevereis, acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, ele vai concluir, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado. Aí ele vai falar coisas aqui que, se for puxando, vai puxar um monte de assuntos. Vou finalizar isso daqui na parte 3 e dar a conclusão do vídeo.